Então, hoje é com grande satisfação que eu dou início a essa entrevista para falar com uma das maiores referências do direito previdenciário brasileiro, especialmente no direito previdenciário brasileiro rural, a doutora Jane Berwanger, a rainha do rural. A doutora Jane Berwanger é advogada, professora, autora de obras consagradas e uma estudiosa incansável da proteção social do trabalhador e do segurado especial. Sua atuação técnica firme e profundamente comprometida com a efetivação de direitos transformou a forma como o direito previdenciário rural é compreendido, aplicado e defendido no Brasil. Reconhecida nacionalmente pela excelência acadêmica e a prática, doutora Jane contribuiu de maneira decisiva para a construção de uma previdência mais justa, humana e acessível, especialmente para quem vive no trabalho, no campo, muitas vezes invisibilizado pelo sistema. Esse episódio é um convite para aprender a refletir e se inspirar na trajetória e no legado de quem faz do conhecimento jurídico uma verdadeira ferramenta de transformação social. Doutora Jane, muito obrigada pela presença. Quem é a doutora Jane, além da advogada? Bom, obrigada, Ana Paula, pela oportunidade de estar aqui. Talvez o que mais me qualifica hoje, que quem me segue nas redes sociais vê, é que eu sou vó. Eu tenho um neto lindo, maravilhoso, que quando eu posso, passo um tempão com ele, deixo o celular de lado e tudo. Tenho uma filha, que tem 35 anos, trabalha comigo. Companheiro, que não é o vô desse neto, mas é pior do que se fosse, porque ele rouba a atenção toda vez, né? Então, me dá uma raiva, assim, tipo, eu sou absolutamente apaixonada pelo neto, mas... Dá um ciúmezinho, Dá um então. ciúmezinho, Sim. Mas, enfim, eu procuro sempre... Eu acho que o que me caracteriza muito é estar sempre estudando. Isso vem para ver como são as coisas de uma situação aparentemente ruim que vai para uma situação boa. Quando eu era criança, adolescente, o meu pai não deixava nós assistir televisão. Nós não via novela. Ele assistia o Jornal Nacional, se nós quisesse assistir, e era só. Novela, filme, nada. Então, eu li a biblioteca da escola inteira. Modo de dizer inteira, exatamente, né? Mas li muitos sim. livros, muitos livros. Eu levava... Em 2 dias eu lia um livro, porque eu chegava em casa... da aula, né, ajudava a tirar leite, Sim. que eu trabalhei na roça até os 18 anos, e a partir disso eu ia para os livros e lia até adormecer, e muitas vezes o livro dormia comigo, acordava nos meus pés. E vocês viviam numa localidade rural? Rural, sim. Eu até os 18 anos vivia ali, eu ia a pé para a aula, 2,5 km, voltava a pé, então sempre... E o ensino médio eu fiz à noite, trabalhava todo dia na roça. Até ali eu trabalhava na roça num turno, no outro ia para a aula. Então, assim, tive muito essa vida do campo até os 18 anos de idade. Teve toda a experiência, a vivência do campo exatamente para poder falar hoje, cumprir propriedade sobre o rural. E tem 2 características pessoais bem interessantes. Uma delas é essa de eu ter me envolvido, né, desde pequena, porque o meu pai foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu ia com ele fazer reuniões nas localidades no interior. Na época ali da Constituinte, bem naquela época. Sim. Então, na época em que se buscou escrever na Constituição o direito do rural. Inclusive, teve uma ocasião que o diretor da escola chamou a minha mãe e disse assim, olha, eu tenho que chamar a senhora porque tem um problema aqui. A Jane, muitas noites, ela chega aqui na escola, ela fica o primeiro período e ela sai e vem uma pessoa buscar ela. E a minha mãe disse, não, é o pai dela, porque ela vai com ele fazer as reuniões no interior. E então ali eu aprendi muito dessa coisa social, que depois eu usei como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Sim. E o segundo ponto, assim, o meu pai, então, foi um batalhador, a minha mãe também. A minha mãe, a vida inteira, assim, se alguém chamasse ela de dona de casa, a briga estava feita.
porque ela, inclusive nos documentos e tudo, os 5 filhos, o meu irmão mais velho nasceu em 68, os 5 filhos, a profissão da mãe é agricultora. Então, ela sempre fez muita questão de batalhar pelo reconhecimento do direito rural, da profissão rural. Então, carrego isso desde pequena no sangue, essa batalha aí pelo direito previdenciário rural. Que bom, que bom. Muito, a sua história realmente demonstra que teve a experiência e sabe falar e da forma que fala, com toda essa excelência, porque também viveu tudo isso, né? Doutora, como começou a trajetória dentro do direito previdenciário e o que fez escolher essa área? Foi exatamente toda essa história que a doutora acabou de me contar, né? Pior que não. Isso foi um segundo momento que me ajudou muito, mas... logo que eu me formei, como eu tinha esse conhecimento do meio rural, tinha vivido, tinha conhecimento de como os sindicatos funcionam, tudo isso, eu fui convidada a trabalhar na Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, na FETAG. E quando eu fui para a FETAG, eu pensava assim, bom, o que eu vou precisar saber aqui? Não, foi um ato de irresponsabilidade. Nossa, eu recém estava formada, a única advogada, 350 sindicatos, e eles perguntavam de tudo. Mas eu pensava assim, eles vão querer saber de contratos, de direitos trabalhistas. Não, o que vinha era o previdenciário. E eu pensei, não, peraí, eu preciso estudar isso, preciso aprofundar, preciso ir atrás, e aí sim isso tomou corpo. Então eu fiz cursos, estudei, participei de congressos e fui estudar, como sempre gostei de estudar. Porque naquela época não tinha tanto sobre o direito previdenciário, Não, isso foi em 99. Exatamente. Então, assim, eu tive Era muito precário. Muito precário, então não tinha ainda juizado especial federal, Isso, não tinha muitas nada. coisas. E aí eu fui atrás, fui estudar, e aí sim eu peguei essa veia acadêmica também de escrever livro, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre nessa área. Quando eu fiz o mestrado, eu estudei sobre o impacto social dos benefícios rurais. O que isso ajuda na vida das pessoas. Quando eu fiz o doutorado, eu ia escrever sobre outra coisa. Eu já tinha escrito 80 páginas. O meu professor pegou o que eu escrevi e pluf, jogou no lixo. Modo de dizer, ele disse, não, com a bagagem que tu já tem, tu tem que aprofundar o estudo sobre rural. Então, por um lado, achei ruim, porque eu já tinha escrito um monte, mas por outro, eu estava num ambiente mais conhecido. Sim. E foi... Eu brinco muitas vezes, digo assim, que uma das melhores decisões da minha vida não foi eu que tomei. Foi o meu professor. Por quê? Porque isso me deu bagagem, me deu não só conhecimento, porque aí eu aprofundei termos técnicos, sim, muita coisa, mas também me tornou referência para falar, por exemplo, para os deputados na reforma da Previdência sobre o rural. Então, acabou me levando a outros patamares, sim, em termos de professora, mas principalmente em termos de eu poder falar com propriedade de situações para pessoas que decidem nos tribunais, no legislativo, para poder contribuir nesses ambientes. Tanto, né, que hoje não se tem dúvida, é referência no direito rural, né? Onde precisa saber algo do direito rural, previdenciário, sempre se lembra da doutora Jane. Né? E isso assim dá uma satisfação de poder contribuir na elaboração das leis, das normas, no entendimento das normas, que é uma forma como você também na advocacia, né, alcança, sim, muitas pessoas, alcança e traz dignidade para muitas pessoas. E eu acho que isso aí é o que faz a diferença na sua atuação como advogada, né? Exatamente esse conhecimento todo direcionado ao rural, né? E na advocacia, claro que no meu escritório a gente não advoga só para rural, sim, né, faz muitos outros benefícios, inclusive regime próprio, mas o carro-chefe, digamos assim, é o rural, porque é assim que a gente é mais conhecido e referência. Então, quando as pessoas vão procurar, obviamente vão mais direcionadas, né, indicações, sim, e tudo, e isso nos ajuda muito
principalmente nos tribunais, né, de conseguir mostrar, de conseguir tratar, enfim, e trazer novidades, né? Sim. Por exemplo, eu defendi um caso que tinha sido improcedente, no tribunal também negaram, e aí a gente fez embargos, né, quase uma repescagem, digamos assim, e eu disse, olha, aqui sobre isso, sobre o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar, tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030, que fala da importância da agricultura familiar, tem o PRONAF, que financia a agricultura para que ela seja mecanizada, então, inclusive a agricultura familiar. Então, fui demonstrando isso e acaba modificando a visão que muitas vezes o judiciário tem sobre o rural. Até há pouco tempo, assim, eu vi uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, que é onde são julgados os recursos dos juizados especiais federais, mais conhecidos como de pequenas causas, né? Dizendo também que não há um tipo de produto proibido, não há uma quantidade de produção, ser glória, até que enfim, né, começa a criar corpo essa visão. Então, tanto no dia a dia, no treinamento da minha equipe, no direcionamento dos processos no meu escritório, no atendimento aos clientes, como também na atuação técnica, a gente consegue trazer isso junto para ajudar as pessoas. A doutora falando agora, e eu estava lembrando das provas dentro do direito rural. E eu lembro que um cliente chegou para mim e disse, exatamente numa entrevista rural, que a pessoa olhou a mão dele e não viu calosidade. E por isso, então, entendia que ele não era agricultor, né? Que nunca te teria pegado uma enxada para trabalhar. Há muito desse problema, né, doutora? Isso é muito engraçado, porque se você fala em atividades urbanas, vamos citar um exemplo, um escritório. Isso é como se eu dissesse que a pessoa só trabalhou se ela usou uma máquina Olivetti. Exatamente. Uma máquina de escrever. Olivetti. Olivetti. Para quem não sabe, Olivetti é a máquina de escrever antiga, antes da era da informática. Isso mesmo. Há um apego à enxada muito engraçado. Porque, né? Tipo assim, tem muitas atividades rurais que não se utiliza a enxada. Sim. São outras formas, outros instrumentos, tem trator, tem outras, né? Tem outras atividades, por exemplo, na atividade de produção de leite, tá? Vou dar esse exemplo. Tem lá plantio do milho, né, que faz com máquina, tem muitas vezes o cuidado não é necessário, passa algum produto ali, né, algum inseticida, então não precisa da enxada para capinar a erva daninha. Até para plantar, ele não precisa. Não precisa da enxada, né, tem uma máquina que se chama matraca, sabia fazer clac, clac, né? Eu trabalhei com essa máquina. E então assim, nem falo da mecanização. E aí colhe, daí faz silagem, não precisa da enxada. Sim. Muitas atividades não precisam. E a pessoa ainda tem um apego à enxada. É uma coisa muito engraçada, né? Chega a ser folclórico. Isso. Chega a ser folclórico. Produção de soja, muito comum no Rio Grande do Sul. Ninguém planta soja com matraca e colhe com foicezinha. Isso é de 3 décadas atrás. Você planta com trator, você colhe com colheitadeira. Quem não tem, contrata uma colheitadeira para colher. Sim. Mas então o trabalho é fácil? Não, tem muita coisa a se fazer, tem o cuidado com animais, tem outras culturas. Eu só quero dizer que é uma cultura que não utiliza enxada. Enxada, exatamente. Que é tão valorizado no momento de uma entrevista. E sabe que uma vez me chamou a atenção, eu fui fazer uma palestra e um professor que todo mundo conhece, que é o Dr. José Antônio Savares, disse assim, tu tanto fala que não é para olhar o rural além da enxada, e quando tu vai fazer uma palestra, tu põe foto da enxada e diz, realmente. Então, Ele tinha razão. A gente também, às vezes, carrega isso assim como uma...
E não, né, tem tantas formas diferentes de desempenhar atividade, por exemplo, na produção de leite. Sim. Né? Produção de leite hoje se utiliza ordenhadeira para extrair o leite. Então, é mais higiênico, aumenta a produtividade, Sim. então tem vários benefícios. E esses equipamentos são financiados muitas vezes pelo próprio governo, através de programas. Então, eu vejo ainda esse preconceito. Sim. Mas isso, tem um sociólogo chamado José de Souza Martins. Em 1981, ele escreveu um livro, Introdução à Sociologia Rural. E uma das partes do livro, um dos textos, dos trechos, ele fala assim: o rural é visto com atraso, com preconceito, como se sempre fosse menos importante, menos relevante, porque as leis são feitas pelos urbanos. É o urbano olhando de cima para baixo para o rural. Então ele fez uma análise da década de 80, que ainda se aplica em algumas situações hoje. Por quê? Porque o juiz olha para a mulher, muitas vezes, e vê que ela tem um esmalte na unha. Pensa, não pode ser. Não poderia. Como ousa? Uhum. Como assim? Uma mulher agricultora com um brinco, maquiada, arrumada, aí a pessoa vai para a audiência com a melhor roupa que ela tem. Porque é uma solenidade, é um momento importante. E aí, não, mas a pessoa não está vestida. Então, muitos juízes ainda esperam encontrar uma pessoa com a mão cheia de com calo, mão cheia de calo, surrada do sol, e assim, queimada, e assim por diante. Como se descaracterizasse a pessoa bem arrumada. Exatamente. Ela trabalhar no rural. Muito preconceito ainda. Sim. Muito preconceito. Doutora, qual é a mensagem que a senhora poderia deixar exatamente para essas pessoas que buscam o rural, o reconhecimento do rural? Eu acho que são duas coisas. Uma coisa é, embora as pessoas têm uma ideia ainda de que eu trabalhei a vida inteira, então meio que automaticamente o INSS vai conceder o benefício. E não é mais assim. Primeiro, porque existe um formulário que precisa ser preenchido. Antigamente era entrevista, você falou. Entrevista, testemunhas. Hoje não tem mais entrevista, não tem mais testemunhas, só de vez em quando. Inclusive no judicial. Inclusive no judicial, muitas vezes não acontece. E é um formulário chamado autodeclaração. Esse formulário, ele é complicadinho. Mas não é que o INSS é ruim porque fez um formulário complicado. É que a lei é um pouco mais complicada de um tempo para cá. Muitos detalhezinhos. E se a pessoa não sabe e preencher errado, o que vai acontecer? O benefício vai ser negado. Sim. E mesmo para ela buscar na justiça, o juiz daqui a pouco vai dizer assim: você preencheu errado, o INSS não sabia que estava errado. Volta lá e pede o benefício de novo. Aí a pessoa perde aquele período. Todo aquele período. E isso hoje está... é mais ou menos o entendimento do judiciário em nível nacional. Então, começa por ali. A pessoa precisa de orientação. Ela entende de plantar, de colher, do leite, do fumo, diversas coisas. Mas ela não entende do direito previdenciário. Sim. Então, ela precisa de ajuda. E a segunda parte é a documentação. Houve uma mudança nos últimos anos. Nós vivemos um tempo em que, principalmente no Sul, que o documento mais importante era a nota fiscal de produtor, bloco de produtor. Não é mais. Hoje, para quem busca o benefício hoje, é o cadastro da agricultura familiar. Até 2022, a declaração de aptidão ao PRONAF, o INCRA, o ITR. Então, são outros documentos que hoje são mais importantes. E aí, às vezes, a pessoa não acompanhou essa mudança e acaba indo num caminho e que não é o caminho que o INSS hoje espera. Sim. E como hoje muitos benefícios são analisados pelo sistema, às vezes ali não cruzou, já indefere e aí fica mais difícil. Exatamente. E eu acho que e realmente muitos benefícios hoje estão sendo analisados pelo sistema, né? Porque se não tem dentro do sistema exatamente o que
o sistema quer saber. O chamado robô, né? Exatamente, o robô vai indeferir. Vai indeferir. Então, eu acho que a pessoa perde um tempo, pode perder tempo, inclusive, posterior, porque já levou isso para a justiça, bem como a doutora comentou. Doutora, a gente quer agradecer muito a presença, tá? Foi uma satisfação a doutora estar aqui presente, trazendo todo esse conhecimento, todas essas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Até uma próxima.